A paz do Senhor. Estamos iniciando o programa A Voz de Assembleia de Deus, com destaque para missões, com a apresentação deste que vos fala, Diácono João Wesley. Nós fazemos parte da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em São Miguel dos Campos, sob a direção do pastor Amaro Antônio e direção geral do reverendo pastor José Orisvaldo Nunes de Lima. Quero aqui estender essa saudação a todos os cooperadores do nosso campo eclesiástico, nossos pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, bem como a todos os coordenadores de missões aqui da Assembleia de Deus em São Miguel dos Campos e a todos os amigos internautas que nos assistem agora. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Ao meu lado, ou melhor, na minha frente, nossa irmã, nossa amiga, irmã Sandra. Glória a Deus. Ela que faz parte aqui do grupo de irmãs aqui da Igreja Sede. Tem 2 filhas abençoadas, um esposo também servidor da obra de Deus. E esta tarde estará trazendo uma palavra de Deus. E eu quero já, mais uma vez, saudar a irmã Sandra. Amém. Dizer que a senhora é bem-vinda, irmã Sandra. E como se trata de um programa sobre missões e também hoje é celebrado o Dia das Mães, eu quero aqui já pedir para a senhora trazer uma mensagem, uma saudação para as mães e também se apresentar em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor a todos os ouvintes. Missões, eu falo sempre que é algo do coração de Deus e precisa ser do nosso coração também, porque fazer missões é fazer discípulos, né? Fazer pessoas amarem a Deus sobre todas as coisas e entenderem para qual propósito que eles foram feitos, porque nós somos feitos para a glória de Deus. Então, é fazer, esse ide e discipular e levá-los a caminhar um caminho para a salvação, para uma esperança eterna, a qual Jesus virá nos buscar para as mansões celestiais. Isso é fazer missão, é tirar almas, perdidas para levar para o reino de Deus e fazer deles discípulos. E para as mães, quero desejar a todas as mães um feliz Dia das Mães, que possamos entender a importância dessa dádiva divina, que é ser mãe. Eu costumo dizer que foi algo muito precioso, grandioso que o Senhor me concedeu, é ser mãe. Isso não me torna melhor que nenhuma outra mulher, mas é algo que me tornou, vamos dizer, melhorada, Eu me tornei outra mulher depois da maternidade. E eu glorifico ao Senhor por Ele ter me confiado, heranças que Ele me concedeu para cuidar para a sua glória. E ser mãe, eu também digo que é fazer discípulos, É fazer discípulos também, é fazer os nossos filhos conhecerem a Deus e amar a Ele sobre todas as coisas. E um feliz Dia das Mães a todas as mães, em especial a minha mãezinha. Que Deus abençoe com toda sorte de bênção. Amém. A gente fala de missões e aproveitando também o fato de hoje ser Dia das Mães e como a senhora falou, ser mãe é uma missão. É levar na vida dos filhos, da família em si, o comprometimento, principalmente para quem é uma mãe cristã. Sim. Para quem é uma mãe que vive a fé cristã, Nós temos, eu digo nós, no sentido geral, de ser pai, de ser mãe, mas o papel da mãe, eu falo isso pela minha educação, é de sempre estar ali ajustando, sempre estar ali guiando, no caminho do Senhor, orientando, trazendo muitas vezes diante das frustrações uma palavra de ânimo, mesmo em momentos em que a mãe não está tão animada, mas é de não deixar, como a gente diz assim no dito popular, a peteca cair, Então é uma missão abençoada, uma missão que eu posso dizer que Deus preparou mesmo para que as mulheres pudessem exercer. E pode falar, irmã Sandra. E eu falo sempre que esse testemunho de segurar a peteca nas horas difíceis são testemunhos que edificam nossos filhos. Porque eu acho que
exatamente o segredo está em sermos exemplos, né? Porque muitas vezes queremos dos nossos filhos aquilo que não somos, né? Nós precisamos, eles precisam ver em nós aquilo que nós falamos, porque as falas, elas podem ser esquecidas durante o percurso da vida, mas o nosso exemplo, o nosso testemunho vai durar por gerações. É verdade. Então, fica aí essa mensagem para as mães, né? Apesar das dificuldades, apesar dos problemas, mas Deus escolheu vocês para essa importante missão, que é fazer a diferença no seu lar, fazer a diferença na vida dos seus filhos. Então hoje também, além do Dia das Mães, na nossa igreja aqui em todo o campo de São Miguel, também é culto de missões. E nós não podemos esquecer da importância de fazer missões, da importância de falar sobre missões, da importância de levar o ID de Jesus. Nós sempre falamos aqui nos programas que Jesus, ele automaticamente, quando ele diz ide por todo mundo, ele está dizendo que é todo mundo. Somos nós, independente. Ah, mas eu não sei falar, eu não sei. Não, você se coloque à disposição do mestre, que ele ensina, que ele capacita, que ele prepara. Glória a Deus. Porque nós, a partir do momento em que aceitamos a Cristo e professamos a nossa fé nele, nós nos tornamos missionários do Senhor. E eu queria oferecer essa próxima canção a cada irmão, a cada ouvinte que nos ouve, e que você possa ter a certeza que você é um missionário do Senhor para fazer a diferença nesta nação, neste estado e na nossa cidade aqui de São Miguel. Glória a Deus. Você pode ouvir a voz que está clamando por socorro? Será que você pode ouvir a multidão chamando por você? E o que você tem feito enquanto muitos vão marchando ao abismo? Será que não te importas com as almas que ao inferno hoje vão? Já é tempo de tomar uma atitude. Não é tempo de pensar em desistir, pois o tempo da igreja nessa terra está bem perto de se extinguir. De viver no egoísmo, já é hora de colher o que é de Deus. Daqui a pouco a trombeta soará, e onde estão os frutos seus? Levante, não temas, você chamado, o ID de Cristo está sobre você. Não deixe milhões esperando, eles precisam de você. Não diga, sou fraco, não posso fazer. Deus está te enviando, mas vai com você. Multidões querem ouvir a tua voz, elas precisam receber o que você tem pra lhes dar. Não temas, não pare, multidões estão olhando pra você. Proclame e fale, conte ao mundo o que Deus pode fazer. De tomar uma atitude, não é tempo de pensar em desistir, pois o tempo
você. Não diga sou fraco, não posso fazer. Deus está te enviando, mas vai com você. Multidões querem ouvir a tua voz, elas precisam receber o que você tem pra lhes dar. Não temas, não pare. Multidões estão olhando pra você. Proclame e fale. Conte ao mundo o que Deus pode fazer. Amém, estamos de volta e eu espero que a mensagem desse hino tenha falado aos seus corações, ao coração de vocês que nos acompanham. Os irmãos que já têm o hábito de ouvir o programa sabem que a gente fala muito sobre a importância de missões, a importância de orarmos, a importância de pesquisarmos a respeito do que a nossa igreja tem desenvolvido na obra missionária, porque muitas vezes a gente aponta muitas situações e por falta de pesquisar, por falta de ir a fundo, a gente acaba não tendo tanto conhecimento. Mas a nossa igreja aqui no estado de Alagoas é uma igreja que desenvolve o trabalho missionário já há muitos anos. Se não me falha a memória, o primeiro campo missionário foi o do que a gente falou mês passado, né? Que foi o campo de Honduras. Mas o tema desse mês, ele aborda o país da Bolívia, né? O trabalho missionário desenvolvido na Bolívia. Hoje é um trabalho que é dirigido e organizado pelo pastor Marco Júlio. Creio que a maioria dos irmãos aqui de São Miguel conhece, porque ele saiu daqui desta igreja, né? Aceitou Jesus aqui, cresceu na maneira ministerial aqui, foi diácono, presbítero, evangelista, pastor. E hoje, pela graça de Deus, junto com a sua esposa e seus filhos, estão ali desenvolvendo um trabalho belíssimo, um trabalho missionário muito abençoado, em um dos campos mais desafiadores, que é a Bolívia. E por que tão desafiador? As diferenças culturais, as barreiras linguísticas, são regiões ali naquele país de difícil acesso. Muitos missionários precisam, além do espanhol, né, que é a língua, vamos dizer assim, que se desenvolve mais ali, mas aprender os dialetos daquele país, explicando de uma maneira bem simples. Por exemplo, aqui no Brasil, a língua é o português, mas aqui no Nordeste a gente fala o português de uma maneira um pouquinho mais arrastada, aquele sotaquezinho que a gente acha maravilhoso, mas quando a gente parte para o Sul já é com uma forma diferente, né? Até algumas palavras parecem similares, mas o entendimento lá é um e aqui é outro. E diante de um país que, em tese, fala a mesma língua. E na Bolívia não é diferente. A língua em si é o espanhol, mas são muitos dialetos, muitas maneiras de se comunicar, então isso é uma barreira. E eu digo sempre, os missionários, os pastores que se lançam a ir para esses países, eles são verdadeiros heróis da fé, porque você abandonar o conforto do seu lado, seu país, estar perto da sua família, ir para um local que você não sabe nada sobre esse local, é algo que somente Deus pode fazer através da vida deles, né? E um fato curioso é que as igrejas em Alagoas, elas chegaram a Bolívia, enxergando a Bolívia como um local de portas abertas para outros países, enxergando o país ali como um país fundamental para a obra missionária. E isso é notório pela quantidade de países que nós estamos levando missionários, né? Nós já falamos aqui aqui na parte da América do Sul, América Central, a gente já falou sobre Honduras,
sobre a Argentina, sobre o Uruguai, sobre o Chile. Estamos falando hoje sobre a Bolívia, irmã Sandra. E para os irmãos, talvez alguns não tenham redes sociais, mas esse mês a igreja mandou mais 2 missionários para abrirem trabalhos em 2 países diferentes. Um no continente europeu, que é a Itália, e o outro aqui, na América do Sul, o Paraguai, né? Um país que faz fronteira aqui com o Brasil, muito falado, a questão de se comprar mercadorias no Paraguai, de fazer viagens ali, mas que ainda não tinha uma porta aberta para o Evangelho, né? E agora o missionário Robson Laurentino foi enviado, né, para aquele país junto com a sua esposa, e de uma maneira diferente. Eles foram realmente abrir um trabalho ali. Então imagina a dificuldade. Eu falo isso porque a gente aqui no campo de São Miguel, a igreja tem procurado abrir novas congregações, novas frentes de trabalho em bairros aqui da nossa cidade. E a gente já vê a dificuldade, irmã Sandra, de chegar num bairro que não tem igreja, de arrumar um ponto ali para começar um trabalho, de repente comprar um terreno. Imagine isso em um outro país, com as pessoas com uma mentalidade totalmente diferente da nossa, uma cultura totalmente diferente. Então eu falo sempre, é a bondade de Deus na vida desses homens e dessas mulheres que se dispõem a estar fazendo a obra missionária. E eu aproveito que a irmã Sandra está aqui, e como a gente fala muito em off, a irmã Sandra tem 2 filhas que são verdadeiras missionárias, né, que desenvolvem um trabalho de evangelização, de levar a palavra de Deus nas universidades que elas cursaram, né, uma formada em gastronomia e a outra Está se formando em farmácia. A Libni e a Melik. Isso. Os nomes são difíceis, mas elas são uma bênção. Eu queria Glória a Deus. também, mais uma vez, né, pedir a irmã Sandra aqui que comentasse, irmã Sandra, sobre essa característica, esse amor, vamos dizer assim, das filhas da senhora, da sua família em geral, né? O seu pai, irmão Abidon, sua mãe, são irmãos que a gente já conhece também há um tempo. A gente sabe o amor que eles têm pela obra de Deus. E eu queria saber o quanto isso é impactante na vida da senhora. Eu acho que o maior sucesso, né, na nossa vida é realmente ter essa sede, esse amor por Deus. É amar Deus sobre todas as coisas. Porque um dia tudo isso aqui irá se findar, né? Nós não levaremos nada do que temos, do que achamos que somos. E é necessário a gente entender isso, que estamos aqui com um único propósito: fazê-lo conhecido e viver para a sua glória, né? E quando a gente entende isso, nós começamos a ensinar, ser exemplo, né, na vida do outro. E Jesus, ele foi o maior exemplo, né, de formar discípulos. E a gente precisa fluir, né, desse amor e fazer as pessoas entenderem que ter bons diplomas, serem bem-sucedidos, tudo isso vai ficar aqui. Mas para você ter direito a morar naquelas mansões celestiais, você precisa aceitá-lo como único e suficiente Salvador e ter uma vida rendida aos seus pés, se tornar totalmente dependente. Eu falo todas as manhãs quando eu me acordo. Hoje eu acordar, eu falei: Senhor, né, o Senhor pode usar esse vaso fragilizado, né, mas Ele nos deixou o Espírito Santo, e eu creio muito no poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Ele nos faz, né, vencer até essas barreiras para alcançar essas vidas, porque sem Ele nós não conseguimos alcançar essas vidas. Sem o nosso Deus, né, nada podemos fazer. É verdade. Ele coloca
em nós tanto querer como efetuar. E a Ele seja a glória eternamente. Amém, amém. É louvar a Deus por todas as coisas, né? E lembrar sempre que missões não é só em outro país, não é só lá fora, é aqui também. É na rua que você mora, é no seu trabalho, é na escola, na faculdade que você estuda. É onde Deus te colocar, nós temos eu vou colocar até como obrigação de levar a palavra do Evangelho, de transformar, né, a vida das pessoas semelhante ao que aconteceu com a gente. Quando nós recebemos a Cristo como nosso Salvador, nós fomos transformados. Nós tivemos uma vida que foi totalmente transformada pelo poder do Evangelho de Cristo. Nós estaremos passando agora um vídeo com um resumo missionário do que está acontecendo ali na Bolívia. E eu quero convidar você, ouvinte, que está acompanhando esse programa esta tarde, a interceder pelaquele país, pela vida dos missionários que ali estão, porque nós cremos que através da obra que está sendo realizada ali na Bolívia, toda a América do Sul será impactada através do Brasil, através da Bolívia, através dos missionários que aqui estão levando a mensagem do Evangelho. De Maceió, Alagoas, rumo a Monteiro, na Bolívia. Pastor Marcos Júlio e família. A celebração dos 13 anos da igreja em Monteiro foi marcada pela presença do Senhor. A igreja estava florida. Nossos irmãos reunidos para celebrarem ao Senhor. Os grupos formados e louvando com alegria. No segundo dia de celebração, houve batismo nas águas. Os novos membros do corpo de Cristo. Isto mostra o crescimento da obra do Senhor. Natal solidário com as comunidades Okinawa Uno, Nueva Esperança e San Marino. As crianças fizeram a festa, brincaram, receberam presentes e alimentação. Celebração dos 13 anos do Círculo de Oração. Nossas irmãs em Monteiro, seguindo os mesmos passos da nossa igreja-mãe. Grupo lindo e crescendo. Consagração com os jovens. Os jovens da Assembleia de Deus Bolívia consagrando a vida ao Senhor. Isto é coisa maravilhosa. Festa da juventude. A mocidade dando lugar ao Senhor. Momento de comunhão, adoração, quebrantamento. Que Deus abençoe ainda mais a nossa juventude. Celebração dos 14 anos do Departamento Cordeirinhos de Cristo. Que momento lindo! Um grande departamento de crianças adorando ao Senhor. Cruzada evangelística no povoado de Nueva Esperança. Toda a igreja escalada para este momento de evangelismo. Na Bolívia, a igreja não para. Culto evangelístico na comunidade San Marino. O pastor Marcos Júlio e igreja avançando com a obra de Deus. Evangelismo com os jovens. Seja nas praças, ruas, de porta em porta, a juventude de Cristo fazendo o ID do Senhor. Culto em homenagem ao Dia dos Pais. Nuestros hermanos están felices por este momento. Y a los crentes de la Asamblea de Dios le gusta la comida. Nossas irmãs também estão sempre envolvidas com a obra de Deus. As famílias de nossa igreja juntas no retiro em período de carnaval. Momento de comunhão, alegria, aprendizado da palavra e lazer. Pintura do templo. Os cuidados e manutenção da casa de Deus. Uma bela congregação em Monteiro. Deus tem abençoado seu povo. Trabalho evangelístico com as crianças da comunidade em Okinawa Uno. Crianças alcançadas pela palavra, famílias se rendendo a Cristo, que obra maravilhosa. Curso teológico para obreiros, a formação de novos obreiros com responsabilidade e trato teológico.
primeiro encontro de mulheres no campo missionário. Um momento marcante. Pelas fotos, podemos ver a alegria estampada nos rostos. Vamos fazer missões. Semadeal. Juntos. Glória a Deus. Que nós possamos continuar orando, continuar contribuindo para que a obra de Deus continue avançando na Bolívia, para que a obra de Deus continue crescendo, né? Recentemente, o templo ali que a gente viu aí algumas imagens, foi inaugurado um templo que a nossa igreja aqui no estado de Alagoas, através, creio que os irmãos lembram, nós fizemos uma campanha de contribuição para a compra desse templo, um templo que hoje abriga de maneira confortável os irmãos ali bolivianos. Então, é louvar a Deus e continuar, irmãos, orando, continuar contribuindo. A gente fala, Deus não precisa de dinheiro, e eu concordo, Deus realmente não precisa. Mas nós precisamos do dinheiro para continuar levando a palavra de Deus, porque é com as contribuições que a gente ajuda os missionários com os materiais de evangelismo, que a gente ajuda os missionários a pagarem aluguel de templos, no caso da Bolívia, na construção e edificação do templo e dos outros projetos que estão sendo desenvolvidos ali, né? Então fica aqui o meu apelo, né, aos irmãos. Vamos contribuir, vamos nos esforçar, porque talvez você não tenha, como muitos costumam dizer, o dom de ir, de levar o evangelho, mas a tua contribuição já é uma maneira de você evangelizar. A tua contribuição já é uma maneira de você fazer a diferença na vida de quem precisa ouvir o evangelho de transformação, o evangelho de salvação, o evangelho genuíno de Jesus. Hoje, além do nosso culto de missões, também, como nós já falamos aqui no início do programa, é Dia das Mães. E é um dia especial na minha vida, porque já falei aqui em outras edições do programa Voz de Assembleia de Deus. Deus, Ele abençoou a minha vida, abençoou a vida da minha família com um presente maravilhoso, que é a minha filha. Inclusive, quero aqui deixar um beijo para você, Lara, para minha esposa, irmã Elisã. Amo vocês. E hoje é o primeiro dia das mães da minha esposa, né? Junto ali da nossa filha, da nossa bênção, do nosso milagre, como a gente costuma dizer, né? Do nosso pacotinho de amor. A Lara que preencheu as nossas vidas ainda mais, com muito mais alegria, com muito mais amor. Então, meu amor, minha filha e minha esposa, principalmente minha esposa hoje, né? Feliz Dia das Mães para você, para minha mãe também, ali na cidade de Gaci, que está acompanhando, né? Minha mãe é meus pais são os meus maiores exemplos, né? Mas a minha mãe, na questão, como a gente falou aqui, irmã Sandra, no início, na questão da atenção, na questão do conforto, muitas vezes, né? Não que o meu pai não faça isso, fez e faz muito, mas como as mães estão sempre ali mais perto dos filhos, é muitas vezes para ela que a gente corre, né? Então, é o meu feliz Dia das Mães para minha mãe, para minha esposa, e me perdoem as demais mães, mas é a mãe do ano, né? Para a irmã Sandra também, né? E para todas as irmãs que nos acompanham, que Deus abençoe vocês. Eu queria ler aqui o trecho que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 31, versículo 28 e 29, que diz assim: levantem-se seus filhos, chamam-na bem-aventurada, como também seu marido, que a louva, dizendo: muitas filhas procederam virtuosamente, porém tu és de todas a mais excelente. Então, feliz Dia das Mães para as irmãs que nos acompanham. Hoje é um dia que nós celebramos mulheres escolhidas por Deus para exercer uma das missões mais lindas da vida, né? Que é amar
cuidar, ensinar e interceder. Eu escrevi aqui que ser mãe é refletir um pouco do amor do próprio Senhor. Um amor que acolhe, que corrige, que protege e nunca desiste. A Bíblia ela nos mostra exemplos de mães que marcaram gerações pela fé, pela coragem e pela dedicação. Assim também são as mães de hoje. Guerreiras silenciosas, joelhos dobrados em oração, braços sempre estendidos e coração cheio de esperança. E o meu desejo é que Deus fortaleça cada mãe, renove suas forças e recompense cada lágrima, cada oração e cada gesto de amor. Que nunca falte graça, saúde, sabedoria e alegria em seus lares. Hoje, nós honramos vocês que são instrumentos preciosos nas mãos de Deus. E a todas um feliz Dia das Mães. E irmã Sandra, deixo aqui a oportunidade para a senhora também desejar aí para sua mãe e para quem a senhora mais quiser nesse dia tão especial. Glória a Deus. E é um privilégio, né? Minha mãe hoje já chegou aqui, né? Já está aqui conosco. E eu falo todos os dias que eu não tenho nem como agradecer ao Senhor por tê-la ainda conosco, né? É um presente de Deus que minha mãe é o maior exemplo assim de fé, né, para minha vida. E eu só tenho a agradecer a Deus e desejar a ela tudo de melhor da parte do Senhor. Que o Senhor a cada dia renove suas forças, restaure, sabe, e lhe dê graça, porque a graça dele nos basta, né? E feliz Dia das Mães a todas as mães. Que Deus continue abençoando e continue buscando no Espírito Santo o necessário para a gente cumprir essa missão. Uma missão árdua, mas uma missão que é divina, né? É uma missão, uma dádiva divina. Então, é um privilégio. Amém, amém. Louvado seja o nosso Deus pela vida das mães, né? É verdade. E nós estaremos ouvindo um hino sobre mães. E eu quero desde já desejar e oferecer esse hino, desejar um feliz Dia das Mães para todas as irmãs e oferecer esse hino a cada um de vocês que está nos ouvindo, que está nos acompanhando. Agradecer também, né, pela vida do nosso irmão Vinícius, que está ali sempre nos apoiando. Continuar pedindo aos irmãos oração pelo irmão Jair. É verdade. Em breve ele também estará aqui nos ajudando, nos apoiando no programa, para que Deus continue abençoando a sua recuperação, né? Então que Deus abençoe e que você seja impactado pela mensagem desse hino que estará tocando agora. Amém. Glória a Deus. Deixei o meu lar e parti. Fui procurar coisas que eu nunca perdi no mundo ingrato que eu não conhecia. Minha mãe me pediu para que eu não saísse, mas eu não dei ouvido no que ela disse. Eu peguei todas as coisas que me pertenciam. E quando da porta para fora eu saía, parece que o inferno todo sorria. Os filhos das trevas vinham correndo, de braços abertos, me recebendo, enquanto minha mãe chorava e sofria. Minha mãe que eu deixei a chorar, não cessou de orar, nem sequer um segundo, pedindo para Deus proteger, para não perecer o seu filho no mundo. O amor de uma mãe nessa terra, em Deus se revela o amor mais profundo. Viver
em meio de homens valentes que tem um veneno pior que serpente, destrói qualquer tipo de felicidade. Decidi voltar ao lar que deixei para rever a pessoa que eu desprezei. Era minha mãe avançada na idade. O dia das mães estava chegando e todas as crianças estavam cantando. Aquilo partiu o meu coração. Eu preciso ir embora pedir o perdão. Eu pequei contra Deus e mãezinha querida. Mamãe que eu deixei a chorar, não cessou de orar, nem sequer um segundo, pedindo para Deus proteger, para não perecer o seu filho no mundo. O amor de uma mãe nessa terra, em Deus se revela o amor mais profundo. De joelhos ao chão, pedia que Jesus tirasse o seu filho da penitenciária. E Jesus atendeu a sua oração. E quando eu voltei, eu fiquei surpreendido. As portas fechadas, eu pensava comigo: mamãe não está ou partiu para a glória. E devagarinho fui me aproximando da porta do fundo, ouvi minha mãe orando. E na oração eu ouvia o meu nome. Abracei minha mãe e fugiu a tristeza. Dali a pouquinho a gente foi à igreja. E quando voltamos, mamãe adormeceu. Dos meus braços partiu para os braços de Deus. Minha mãe que eu deixei a chorar, não cessou de orar, nem sequer um segundo, pedindo para Deus proteger, para não perecer o seu filho no mundo. O amor de uma mãe nessa terra, em Deus se revela o amor mais profundo. O amor de uma mãe nessa terra, em Deus se revela o amor mais profundo. Aquela mãe com seus joelhos dobrados ao chão, ela pedia para que Jesus tirasse o seu filho da penitenciária. E Jesus atendeu a sua oração. E quando eu voltei, eu fiquei surpreendido. As portas fechadas e eu pensava comigo: minha mãe não está ou partiu para a glória. E devagarinho eu fui me aproximando da porta do fundo, ouvi minha mãe orando. E na oração eu ouvia o meu nome. Abracei minha mãe e fugiu a tristeza. Dali a pouquinho a gente foi à igreja. E quando voltamos, minha mãe adormeceu. Dos meus braços partiu para os braços de Deus. Mais uma vez, a paz do Senhor a todos os ouvintes, né? E vamos dar início à palavra. Eu convido você, né, em casa, a abrir sua Bíblia em Salmos 127, 3 ao 4. Que fala: os filhos são um presente do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Os filhos que o homem tem em sua juventude são como flechas na mão do guerreiro. E na Arque, né, ela fala: eis que os filhos são heranças do Senhor,
E por que, irmã Sandra, falar sobre Salmo 123 e sobre os filhos? Porque são os filhos que nos tornam mães, né? São os filhos que o Senhor nos confia, e nesse Dia das Mães, né, eu quero que você entenda a importância, né, que tem o seu filho. Eu quero que você olhe pelos olhos, né, de um Deus que te deu essa dádiva e veja que eles são não apenas... O Senhor ele lhe confiou, mas eles são do Senhor. Eles são herança do Senhor, né? Então, a missão da mãe, à luz da Bíblia, vai além do cuidado, né? Desse cuidado físico, das tarefas cotidianas. A maternidade, ela é uma missão sagrada e, ao mesmo tempo, com poder transformador. E eu costumo dizer, como eu falei no início, né, que transforma dos dois lados, porque o fato de eu ter me tornado mãe não me torna a melhor, né, a melhor mulher, de maneira alguma, mas o fato de eu ter me tornado mãe me tornou uma mulher melhorada. Eu fui transformada através da maternidade. E de forma assim, uma experiência pessoal. Mas que você, nesse dia, venha entender que é necessário cuidar daquilo que o Senhor confiou, porque um dia nós iremos prestar conta, né? Porque eles são do Senhor. Eles são presentes, né, confiados a nós, mas é uma recompensa, é uma herança do Senhor. E nesse Dia das Mães nós vamos meditar exatamente como fazer esse papel, porque além dele dizer que os nossos filhos são herança dele, ele também fala que eles são como flechas na mão do guerreiro. E nós temos essa função, né, de prepará-los, de ensiná-los para poder eles alcançar o alvo determinado por Deus. E isso é ser uma missionária dentro do seu lar, né? Como hoje é um culto, nós estamos aqui com o tema de missões, mas um dia alusivo ao Dia das Mães, que você venha entender que você é uma missionária dentro do seu lar. Ser mãe é cumprir essa missão, é ensinar, é educar, é levar os seus filhos a amar a Deus sobre todas as coisas. É formar pessoas, homens e mulheres de caráter, de índoles, sim. De ensinar, de procurar melhores escolas. Todos nós queremos nossos filhos bem estudados, né, com profissões, mas não podemos negligenciar o principal, que é fazê-los conhecer a Deus, não apenas conhecer, mas amar, obedecer e ser discípulos para formar discípulos, para que outras pessoas venham conhecer o Senhor. Né? Porque ser mãe é exatamente isso, é participar do plano, esse plano tão lindo de Deus. E ser mãe não é apenas ter essa responsabilidade humana, como eu falei, mas ensiná-los a amar a Deus. E eu falo sempre que nós precisamos buscar no Espírito Santo o que é necessário. Às vezes achamos que precisa de algo, né, extraordinário, mas é no cotidiano ali que os nossos filhos eles são formados caráter, é no sentar à mesa, sabe? E agradecer a refeição, é na conversa, é naquela correção, naquele aconselhamento.
tudo isso você está formando no seu filho um caráter que vai glorificar o Senhor. Porque o nosso lar, a nossa casa, é o lugar onde nós precisamos corrigir os nossos filhos para não chegar com correção na igreja. Eu vejo muitos filhos que hoje eles falam, eu conheci jovens, né, que eles diziam, eu fico muito chateado porque eu vou para a igreja e lá eu sou corrigido. Né? E na igreja eles precisam já chegar lá com esse caráter. Entender que ali é um lugar de reverência, entender que nós estamos ali para entregar uma adoração, para aprender de Deus, né, através da nossa liderança. E, como eu falei, o salmista continua no verso 4, né, comparando nossos filhos às flechas nas mãos do guerreiro. E uma flecha, ela precisa ser preparada, alinhada, direcionada, para depois ser lançada, para alcançar o alvo correto. E da mesma forma são os nossos filhos. Nós precisamos ensiná-los, moldá-los e conduzi-los no caminho do Senhor, para alcançar exatamente o objetivo que o Senhor quer. Não o que nós queremos, né? Porque às vezes nós temos alguns sonhos que ficou não realizados e queremos projetar nos nossos filhos. Mas os nossos filhos, eles são herança do Senhor e eles têm que alcançar o objetivo o qual o Senhor já tem para as suas vidas, porque é o próprio Deus que escreve cada história, né? E glória a Deus por isso. E hoje eu quero apresentar 3 bases, 3 ferramentas na criação dos nossos filhos, as quais são muito importantes e essenciais. E a primeira base nós encontramos em Provérbios 22:6. Provérbios 22:6. Onde fala: ensina seus filhos no caminho certo, e mesmo quando envelhecerem, não se desviarão dele. Então, aqui nos dá uma ferramenta muito importante, a primeira base, que é ensinar. E eu falo quando nós podemos trocar aqui, ensina esse seu filho no caminho, em seja exemplo, seja testemunho para os seus filhos, né? Porque, como eu falei no início, eles podem esquecer muitas palavras, muitas falas ditas, mas dificilmente eles esquecerão o exemplo vivido dentro de casa. E ensinar, ele exige presença, exige dedicação, constância, tempo. A melhor forma de dizer que amamos nossos filhos, os quais são a herança do Senhor, é dando o nosso bem mais precioso, que é o nosso tempo. Muitas vezes nós gastamos tempo querendo ouvir o outro, nos dispomos a querer resolver os problemas dos outros, mas quando os nossos filhos vêm e querem conversar conosco, a gente diz: espera aí que nós estamos ocupados. E é necessário você parar tudo, porque lembre, traga sua memória mais uma vez nesse dia. O seu filho é herança do Senhor. E para você tornar ele um cidadão do céu, um discípulo de Jesus, é preciso que você olhe nos olhos. Você faça igual Jesus fazia. Ele sentava e ele falava, olhando nos olhos. Nós precisamos ter isso com os nossos filhos, de sentar à mesa, de sentar e conversar com nossos filhos, de falar de Jesus, de corrigir com amor, de educar. Porque isso nós não podemos terceirizar. As escolas, não podemos terceirizar os nossos líderes religiosos. Isso é um papel que o Senhor nos confiou. É de nós que o Senhor irá cobrar. Eu falo sempre lá em casa, eu consigo entender
sabe? Como mãe. Entendeu, irmão João? Não estou dizendo que o senhor não vai entender, mas eu, como mãe, eu sei o peso que é ser mãe, porque hoje o mundo ele tá não só bombardeando os jovens, as crianças, né? Que hoje você vê crianças com poucos anos de idade, os pais já colocam telefones em suas mãos, mas ele tem bombardeado também os pais. Muitos são influenciados, muitas mães são influenciadas por coisas que verem nas redes sociais e perdem a intimidade com Deus. Perde aquele momento de busca no Senhor do que realmente é necessário na vida e nos tornamos pessoas inclinadas apenas ao material. Nos alegramos em ver nossos filhos formados, com bons empregos, com carros, com isso, com aquilo, mas a palavra do Senhor diz de que adianta ganhar o mundo e perder, né, a sua própria vida. Então, o principal de tudo isso é que eles venham amar a Deus. E eles amarem tanto, são tão sedentos por Deus, a ponto de querer formar, querer buscar, resgatar pessoas para amar a Deus da mesma forma que amamos. Né? E educar filhos, como eu falei, é fazer discípulos, é discipular vidas. Segunda base, nós encontramos em Deuteronômio 6:7. Deuteronômio 6:7, que fala: repita-as com frequências a seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. E observe que Deus ele está nos ensinando que o discipulado ele acontece na rotina, no cotidiano, no dia a dia, enquanto sentamos, enquanto andamos, enquanto levantamos e enquanto deitamos. Para resumir, o tempo todo. É viver aquele versículo, né? Pregar em hora e fora de hora. Todo o tempo é necessário você inculcar, você colocar no coração do seu filho o quanto ele precisa amar, o quanto ele precisa depender, o quanto ele precisa buscar servir ao Senhor. Isso nos mostra que o sentar à mesa, gente, eu tenho visto que cada dia, no corre-corre das vidas, isso tem se perdido. Um chega, põe um prato, vai comer ali, outro chega, faz. E começamos a perder o sentar à mesa. A importância de sentar, de ser grato a Deus pelo alimento, pela provisão do dia, né? De orar, de aconselhar. E isso tudo vai moldando o caráter dos nossos filhos. Porque o nosso lar é o primeiro campo missionário. Talvez eu e você, o Senhor não vá levar a outros lugares, mas você tem um campo, o seu lar. Então, não desista dos seus filhos, não abra mão dos seus filhos. Ore pelos seus filhos, seja uma intercessora pelos seus filhos. Porque o Senhor, Ele lhe confiou, mas esses filhos são a herança do Senhor. E a terceira base, para a gente daqui a pouco fechar, é em Deuteronômio 6, do 5 ao 7. Eu falo sempre que aqui está a parte mais importante da formação dos nossos filhos, que é ensinar os nossos filhos
exatamente o que Deuteronômio 7, 6, do 5 ao 7 ensina. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. Guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe dou. Repita-as com frequência a seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa, quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Aí está toda a ferramenta necessária para você ensinar os seus filhos, para você preparar essas flechas, as quais o Senhor lhe confiou. Porque haverá um tempo, quando elas estiverem prontas, segundo o Deuteronômio nos fala, que elas precisarão ser lançadas para um alvo ao qual o próprio Deus já preparou. E nós precisamos fazer essa parte para poder, até nós como pais, né, se sentir confortáveis na hora do lançamento. Eu estava esses dias conversando, Libni fez um primeiro lançamento e eu falei, Senhor, o Senhor sabe minha estrutura. Primeira vez que a Libni foi para um projeto missionário. E assim, minha filha nunca tinha saído perto de mim. E para mim foi algo muito desafiador, essa é a palavra. E eu falei, Senhor, o Senhor conhece a minha estrutura e eu não quero atrapalhar o teu chamado, eu não quero atrapalhar o que o Senhor tem para a vida dela. E diante disso eu preciso que o Senhor me traga paz. A tua paz, aquela que excede todo o entendimento. Né? E o Senhor, ele é maravilhoso, Ele é tremendo. E o Senhor me fez derramar sobre mim uma paz e a gente foi levar a Libni ali no aeroporto. Aí tinham outros jovens que iam ali da sede. E quando chegou na hora, os jovens me escolheram para fazer a oração. E o Senhor é tão lindo, Ele faz isso. A gente pede e o Senhor lhe dá. Desde que nós façamos o nosso pedido, não para algo que o Senhor já conhece, né, o nosso coração. Ele sabe para o que você está pedindo. E na hora eu fiz a oração ali, e quando o avião levantou o voo, o Senhor ainda me deu palavras para confortar outras mães, né? E por que a gente descansa? Porque a gente sabe que nossos filhos são a herança do Senhor. Haverá um tempo, esse lançamento, né, eu digo que foi curto, mas haverá um tempo que eles vão ser lançados para um casamento, seja para onde for, com o propósito de Deus para a vida deles. E é necessário que eles estejam amando o Senhor sobre todas as coisas, com todo o coração, com toda a alma, com toda a sua força, porque aí ele não vai desviar. Né? Ensina teu filho, né? Ensina a criança. Se você ensinar ele a sentir esse amor por Deus, nada vai influenciar ele, porque ele está debaixo de uma palavra e sabendo que ele é a herança do Senhor. Né? E deixa eu ver qual foi a parte que eu falei aqui. Porque eu sempre digo, a gente quer os nossos filhos, né, bem-sucedido, mas nada será mais poderoso. Nada será mais poderoso do que ensinar os filhos a amar a Deus. E nosso objetivo não é apenas formar bons cidadãos, né, mas formar discípulos de Jesus, adultos equilibrados, produtivos, felizes e firmes na fé. Felizes por quê? Porque a nossa felicidade vem do Senhor. A nossa alegria, ela vem do Senhor. Então, quando o seu filho entende esses versículos, ele começa a entender que, independente da circunstância, existe um Deus que fez a promessa, que estaria conosco todos os dias.
até a consumação dos séculos. E ele passa a ser feliz mesmo nos dias maus, porque ele sabe que tem um Deus que mesmo nesses dias maus está formando o seu caráter. Então, que cada mulher cristã, que cada mãe reconheça a nobreza dessa vocação. É uma vocação muito linda. Então, que você, no dia de hoje, se levante dentro do seu lar, com fé. Busque no Senhor a sabedoria necessária. Use essas 3 bases para que você venha ter seus filhos discipulados, porque precisamos não só dizer nossos filhos são filhos de crentes, mas dizer nossos filhos são discípulos de Jesus. Nós precisamos fazer discípulos, assim como nós vamos até as almas a resgatá-las e precisamos discipular. Nós também precisamos discipular os nossos filhos e moldá-los para o reino de Deus. Não para esse mundo, porque os nossos filhos não são do mundo. Os nossos filhos são heranças do Senhor. Glória a Deus. E eu quero deixar aqui mais uma vez a importância, porque os nossos filhos, eles são heranças do Senhor e eles são flechas. Precisamos entender esse tão importante privilégio que o Senhor nos confiou e prepará-los para que eles possam alcançar o destino que o próprio Deus já escreveu, tá? E um feliz Dia das Mães para todas as mães, que o Senhor ele venha a cada dia, né, nos conduzir de forma que seja glorificado o seu nome, porque tudo vem dele, é por ele, para ele, e a ele seja a glória eternamente. Amém? Amém. Eu ouvi aqui a mensagem da irmã Sandra e anotava aqui algumas coisas, irmã Sandra, sobre a educação espiritual, né, dos filhos. E do que a senhora me falou, me marcou que é dever dos pais, mas falando hoje das mães, né, especificamente, Sim. Pautar a educação dos filhos com palavra, com exemplo e com amor. Sim. E eu falo isso porque vivi dentro da minha casa justamente isso, com a minha mãe, com as minhas avós, que infelizmente já não tenho mais aqui, mas que sempre trouxeram isso. A palavra, o exemplo de vida delas e o amor. Mas não esse amor de falácia, Sim. que a gente ouve tanto no mundo atual, mas o amor da correção, o amor da disciplina, o amor da gente, como a senhora falou aqui, ser corrigido antes, né? Ser bem instruído. Olha, caminha assim, você tem que se comportar dessa maneira, tem que agir dessa maneira. E às vezes eu escuto, o irmão João é uma bênção. Eu digo, mas por trás dessa bênção tem um pai, tem uma mãe, tem uma família que orou. E a mensagem que eu guardo desse programa de hoje, além da obra missionária, além de tudo que a obra missionária envolve nas nossas vidas, né? De levar a semente do Evangelho, de levar transformação para a vida das pessoas, mas como a irmã Sandra falou, os filhos, eles são um campo missionário nas nossas vidas. Sim. A minha filha tem 9 meses e eu já vejo isso muito nela. Na minha esposa, a gente tem o hábito de todas as manhãs, quando a Lara acorda,
a gente cantar um hino da harpa com ela, a gente ler um capítulo da Bíblia. Nós recentemente terminamos o livro de Salmos e iniciamos agora o livro de Provérbios. E parece uma coisa, tá um bebê, não sabe de nada, não entende nada, mas é muito importante e interessante, porque quando a Lara acorda, a gente abençoa ela, a gente ora por ela, e a gente já pega a Bíblia ali, já pega a harpa ali, ela já sabe. Não é hora dela brincar, não é hora dela pular, e ela fica ali do jeitinho de bebê dela, lógico, nos nossos braços, mas prestando atenção. E eu creio que pode ser que hoje pareça que ela não entenda, mas lá na frente eu tenho certeza que vai ser um hábito que vai marcar a vida dela. Sim. E eu olho hoje para você, irmã que nos acompanha, você que tem a alegria de ter seus filhos na igreja, e você também que está no processo de oração para que eles estejam aqui. Primeiro passo, não desista. Segundo passo, insista e entenda que a palavra de Deus ela transforma, o teu exemplo vai edificar a vida e o teu amor vai fazer a diferença e a transformação completa na vida dos teus filhos. Então que nós possamos entender que não é uma missão de dor, é uma missão de amor, é uma missão de transformação. Os pais, de uma maneira geral, e hoje de uma maneira específica as mães, têm esse dever, têm essa missão de gerar transformação profunda nas nossas vidas. E que lá na frente, minha irmã, meu irmão que nos acompanha, a irmã Sandra que está aqui comigo, que lá na frente, quando alguém olhar para os nossos filhos, olhar para os filhos de vocês que nos acompanham esta tarde e dizerem, olha, aquele menino, aquela menina é uma bênção, que a gente possa enxergar a importância do papel espiritual de você, mãe, na vida dele. E entenda, o teu papel é importante e ele não pertence a mais ninguém, ele é seu. Deus escolheu você para fazer essa missão importante na vida dos seus filhos. E quando você falou nessa questão de ler os versículos, de cantar hinos, o Senhor me trouxe à memória a questão do culto doméstico, né, que muita gente tem deixado, mas são ferramentas, eu digo que são armaduras. Eu falo sempre lá em casa que são armaduras que guardam, que protegem família. Então a gente fica, às vezes, se desprendendo de algo que para alguns é simples, não tem muito significado, mas que tem um poder tão grande, sabe, no reino espiritual. Então, o culto doméstico, a intercessão, mães, no momento que você descobriu que está gerando filho, você já passa a ser intercessora. Sim. É intercessora para a vida toda. A partir do momento que você descobre que é mãe, você ganhou uma flecha. E essa flecha vai estar na sua aljava até na hora de precisar ser lançada. Eu digo sempre lá em casa que as meninas elas estão na minha aljava, é por isso que eu entendo o que o Senhor me confiou, que são heranças delas. Então eu educo, eu defendo, sabe? Eu digo sempre que trate como se fossem suas, porque como eu sei a importância que elas têm, eu fico naquela proteção até chegar a hora delas serem lançadas, porque eu sei que elas são do Senhor. Mas é necessário continuar, não desistir, não desanimar. Entender que a nossa parte, tem hora que a gente precisa falar, tem hora que a gente precisa silenciar, e só o joelho dobra e o Senhor faz aquilo que só Ele pode fazer.
né? Que em alguns casos tem mães que dizem, mas que você não sabe como é meu filho e já não tem mais jeito. Mas eu quero dizer para você que pode não ter jeito para você, mas entregue ao Senhor, lance sobre Ele, porque Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Amém. Chegamos ao encerramento desse programa e eu creio que Deus certamente falou Glória a Deus. ao coração de você, querido ouvinte, que nos acompanha. Mais uma vez, quero agradecer e pedir que você compartilhe esse programa, compartilhe essa mensagem, deixa aí o seu coraçãozinho, né, o curtir. E eu creio que essa mensagem chegará a lugares que talvez a gente nem imagine, mas que vai alcançar corações que necessitam Amém. Glória ouvir a Deus. a voz de Deus. E lembrando sempre, portal ADSMC, que é o nosso canal do YouTube, todos os dias tinha uma programação com cultos, com mensagens edificantes, né? De segunda a segunda nós temos programas, né? Todos os dias. Glória a E Deus. já fica aqui o meu convite, se inscreva nesse canal, ative lá a notificação, porque todos os dias tem uma palavra de Deus para o seu coração e para a sua família. E mais uma vez quero agradecer, irmã Sandra, pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Dizer pela que confiança. como irmãos na fé que somos, né? Eu amo a vida da senhora, Amém. a vida Glória dos a seus Deus. irmãos, né? O Dan, o Júnior, Sim. são meus amigos e como eu digo a eles, vocês são meus irmãos. São os irmãos mais velhos que Deus me deu, juntamente com seus pais, né? Tem Glória a Deus. principalmente o irmão Abidão, tem uma amizade já antiga com o meu pai, de muitos anos ali em Boca da Mata. E eu louvo a Deus por toda a família, né? Amém. Glória a Deus. As esposas do Júnior e do Dan, né? A Ceni, o Miguel, Miguel. os meninos do Júnior, porque Júnior, meu amigo, Deus lhe abençoou, viu? São muitos meninos, a gente esquece até os nomes. Mas que Deus abençoe essa família tão abençoada, irmão Luciano, Amém. esposo da irmã Sandra, as meninas, né? A Libne e a Melique. Melique. E que Deus continue abençoando a vida da senhora, que a senhora Amém. continue sendo esse instrumento tão Amém. abençoado de Deus. Amém. Glória E a Deus. mais uma vez, desejar a todas as mães um feliz Dia das Mães e convidar você para logo mais à noite estarmos aqui adorando a Deus com o nosso culto de Em missões. nome de Jesus. Nós estaremos falando sobre a Bolívia. A irmã Leia estará trazendo uma palavra de edificação Glória a Deus. para a igreja e após a parte de missões, o evangelista Williams e a sua esposa estarão também coordenando uma parte de homenagem a todas as mães que estarão aqui conosco. Então, fica o meu convite. Venha adorar a Deus, que é o principal no culto. Sim. Traga a sua oferta missionária. Glória a Deus. Faça votos, irmãos. Faça voto de missão, porque eu tenho certeza que Deus, Ele vai abençoar muito a sua vida. E você também vai ser uma ferramenta para abençoar a vida dos missionários que estão levando a palavra de Deus às nações e aqui dentro também no nosso estado, né? Que Deus, em Cristo Jesus, continue abençoando. Nós estaremos orando agora. E após a oração, nosso último louvor, que é direcionado a todos vocês, em nome de Jesus. Amém. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Sim, Deus. te louvamos, Senhor, por esta tarde tão abençoada, Pai. Senhor, que o Senhor nos concedeu. Muito obrigada. Te louvamos, Senhor, pela vida, Pai, de todas as mães que estão acompanhando este programa, Senhor, em especial a minha mãe, em especial a minha esposa, Senhor. Deus, que o Senhor continue abençoando, guardando, Senhor, e fazendo delas instrumentos, Senhor, para o teu reino. Te louvo, Senhor, também pela vida da irmã Sandra que aqui esteve, Senhor, transmitindo a tua palavra. Ó, Senhor, uma palavra tão abençoada, Senhor, que eu tenho certeza que edificou os nossos corações esta tarde. Deus, te agradeço, Senhor, pela obra missionária no estado de Alagoas. Te agradeço pela vida dos missionários, Senhor, que tem se dedicado a levar, Jesus, a preciosa semente do Evangelho às nações. Pai, te louvo, Senhor, e te apresento a vida do nosso pastor, da sua família. Que o Senhor continue abençoando e edificando esta igreja através da vida deles, meu Deus. Em tudo, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Glória a Deus. Senhor, tu sabes do anelo que há em minha alma. É como fogo bem aceso em meu coração. Senhor, pergunto por que é que eu não posso andar pelos países deste mundo perdido. Eu quisera ir ao campo missionário. Eu quisera, Senhor, ir a proclamar, mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar. Somente tu conheces os meus problemas.